Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela. Nós vamos aqui relembrar o que é um período composto por coordenação, tá? Então, olha só, a ideia aqui hoje é que a gente lembre do que nós já fizemos. Vocês fizeram até já prova sobre esse assunto. Então, dá uma olhadinha lá, tem algumas questões sobre esse assunto, tá? Período composto por coordenação. Ele é diferente do que nós iniciamos aqui no Eclés, né? Nós iniciamos falando sobre subordinação, quando uma oração desempenha uma função sintática sobre a oração principal, é a oração subordinada. Agora, no período composto por coordenação, nós não temos essa dependência sintática. Não tem uma oração principal, não tem a oração que completa o sentido, né, completando a função para aquele período. Então, o que eu digo para vocês? A oração coordenada são orações independentes. Aí aqui, ó, a gente tem uma definição bem legal. Deixa eu colocar aqui para vocês. Olha só. Quando não funciona como termo de outra e nem tem outra que funcione como termo dela. Ou seja, as orações coordenadas são sintaticamente independentes entre si. Quando eu digo sintaticamente, gente, a sintaxe quer dizer função, tá? Função de alguma coisa, função de sujeito, função de objeto direto, de complemento nominal, de adjetivo, de advérbio. Isso é quando eu falo de sintaxe, nós estamos falando disso, de um termo que representa aquela função, que faz aquela função, desempenha aquela função. Nas orações coordenadas, eu não vou ter uma oração inteira desempenhando essa função sobre outra, conforme eu falei na minha aula de subordinação, tá? Aí aqui vamos ver isso, ó. Eu lhe trouxe o livro, mas você não o leu. Olha só, alguém me chamou? Ah, tá, tudo bem. Tá, para ele tentar sair, entrar, qualquer coisa. A aula vai ficar gravada. A aula já está sendo gravada. Eu vou postar essa mesma aula, lá no eClass, tá? Essa aula com a gente participando e tudo, tá bom? Então vamos lá. Aí aqui, olha, eu lhe trouxe o livro, mas você não leu. Eu tenho aqui duas orações, tá? O verbo trouxe, aqui, ó, leu. Tá? Para ter oração, eu preciso de verbo. Cada verbo representa uma oração. Cada verbo ou locução verbal representa uma oração. Tá ok? Esse mais aqui funciona como o quê, gente? O que é isso aqui? Alguém sabe? Pode me dizer? Esse mas aqui, mas, ele é o que aqui? Nós estudamos, fizemos vários exercícios. Uma conjunção coordenada, uma conjunção coordenada. Essa aqui é uma conjunção adversativa, tá? Que traz oposição de ideia, tá bom? Eu lhe trouxe o livro, ao invés dele ler, ele não leu, né? Então, eu tenho duas orações. Essa oração aqui, gente, essa primeira oração, ela é independente. Ela não depende dessa aqui, da segunda oração, para que tenha um sentido, uma função completa. Quando eu digo ele trouxe o livro, ponto, ok, ponto. Você não leu o livro, ponto. Aí, o que eu faço aqui? Eu estou apenas unindo as orações, criando um período composto, tá? Eu lhe trouxe o livro e usei uma conjunção para trazer sentido, um significado. Essa conjunção aqui, mas. Aí, qual o significado que trouxe? De contrariedade, de adversidade, de oposição, tá? Então, eu lhe trouxe o livro, mas você não leu. Diferente das orações subordinadas, que nós vamos continuar vendo depois. Vamos ao próximo aqui, olha. Aí aqui, o autor do slide, ele faz
ele faz uma separaçãozinha aqui, uma análise morfológica, uma análise sintática do período simples. Aqui, ó. Eu lhe trouxe o livro, sujeito, objeto indireto, verbo transitivo, direto e indireto, o livro, objeto direto. Aí aqui, você, o sujeito, não seria um advérbio ou objeto direto, e o leu, verbo transitivo direto. Aí aqui, observe no exemplo como a segunda oração não precisa funcionar como termo da primeira oração e vice-versa, porque as duas já têm estrutura sintática completa. Então, quando a gente vai lá ver as orações subordinadas, aí a gente vai analisar a oração inteira. Aqui a gente analisou pedaços, né? Aí aqui, ainda no exemplo, note que a primeira questão, a primeira oração não apresenta conjunção, enquanto a segunda apresenta conjunção mais. Dependendo da presença ou da ausência da conjunção, nós teremos uma oração coordenada, sindética ou assindética. Nós já estudamos sobre isso e vocês bem sabem que a oração coordenada, tá, unida por vírgulas, quando a gente não tem a conjunção, ela é a assindética, porque a gente conhece a conjunção como sindeto, tá? Então, quando eu tenho um período composto por coordenação, usando uma conjunção, eu tenho uma oração coordenada sindética. Quando eu não tenho conjunção, é uma oração coordenada assindética. Alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Fique ligado aqui, ó. A conjunção não exerce função sintática. A conjunção também pode ser chamada de sindeto, como eu falei. Quais são as classificações? Isso aí vocês já sabem, eu só vou revisar, né? Oi, pode falar. É sindética, a gente tem o mas. A gente tem o mas ali, né? É uma conjunção, tá, Caio? É porque as orações coordenadas, geralmente, elas vão, quando aparece assim, o pois, o mas, a gente vai usar a vírgula para separar só a ideia. Usa vírgula antes da conjunção, tá? A construção dela pede a vírgula só para você separar a ideia, entendeu? Separar ali aquele período ali, para organizar, na verdade. Tá? Depois a gente pode até ver, vocês eu acho que vão estudar com a Lília vocês vão estudar sobre anúncio publicitário, acho que vocês estão começando a estudar, e aí vai falar sobre vírgulas. Vai falar sobre vírgulas, o uso das vírgulas. E aí a gente vai, o uso da vírgula. Aí a gente vai, eu vou trazer um videozinho bem interessante para vocês depois também, falar com vocês. Mas eu tirei sua dúvida? Então tá bom, vamos lá. Quais são as classificações, gente, para as orações coordenadas sindéticas? Aquelas que a gente usa as conjunções. Tem a aditiva, que exprime uma relação de soma, de adição. É apenas um acréscimo, né, à informação que eu trago para vocês. E aí vocês já têm, que eu já coloquei no caderno, tem no livro. Algumas delas, ó, e, nem, não só, mas também, tá? Lembrando que esse mas aqui, ó, sozinho sempre será adversativo, tá? Quando eu tenho ele junto com o também, não é adversativo. Então, aqui, ó, mas também é uma locução conjuntiva, tá? Então, aqui não é adversativa, é uma aditiva. O exemplo aqui, ó, ela parou o carro na rua. Olha aqui, Caio, não tem vírgula, tá? Ó. Ela parou o carro na rua e nós fomos cumprimentá-la. Ela parou o carro na rua e nós fomos cumprimentá-la. Eu tenho aqui a oração. Ela parou o carro na rua, ponto. Unir, aí nós fomos cumprimentá-la, outro ponto, né? O que eu fiz? Eu uni essas duas orações aqui usando a conjunção e aditiva. Eu apenas, qual o sentido que deu aqui? Eu só estou passando uma informação para vocês. Eu acrescentei mais uma informação àquilo que eu falei, né? Agora, olha só, aqui tem vírgula, olha. Ela não fez o trabalho dele, nem ajudou os colegas. Essa vírgula aqui, apenas para organizar, tá? Organizar a sentença.
Ele não fez o trabalho dele, nem ajudou os colegas. Alguma dúvida em relação a essa conjunção aqui, gente? Aditiva, coordenada sindética aditiva? Essa é bem facinha, né? Então, olha lá, adversativa sempre vai trazer ideia contrária à ideia inicial, tá? Adversário é aquele que é o nosso inimigo, né? Então, você não tem nada a ver com o seu inimigo. Então, tudo que o seu inimigo faz, você não faz, né? Então, aqui é essa ideia contrária da primeira oração apresentada. Então, essa é uma oposição. Quais são as conjunções que a gente usa? Mais, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Então, olha só, quando eu tiver na minha oração lá, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, tá? Qual vai ser a ideia? É uma ideia oposta à primeira oração, tá? Então, fica essa dica. Você não pode usar uma conjunção dessas aqui se você quer fazer um complemento à ideia inicial. Agora, se você quer contrapor a ideia inicial, aí sim. Por isso a importância de nós entendermos os usos das conjunções, tá? Olha só, a noite estava fria, mas as crianças brincavam na rua. Olha só, esse mais aqui ó, quer dizer o seguinte, né? Qual a interpretação disso aqui? Apesar da noite estar fria, as crianças estavam brincando lá na rua. Quer dizer o quê? Quando a noite está fria, o que se espera? Que crianças estejam dentro de casa, né? Protegidas com seus casaquinhos e tal. Mas aí, olha aqui, esse mais aqui dá a ideia o quê? Não era para as crianças estarem na rua, né? É uma ideia oposta. É uma ideia que, tipo assim, não combina com crianças brincando na rua, não combinam com a noite fria. Entenderam? A gente tem que fazer essa interpretação. Agora, se eu mudo essa conjunção aqui, se eu coloco a noite estava fria, mas também as crianças brincavam na rua. Até botei uma aqui, não encaixa muito. Hum. Se eu coloco a noite estava fria, nem as crianças brincavam na rua. Falem aí. Se eu coloco aqui a noite estava fria, nem as crianças brincavam na rua. Aditivo, exatamente. Eu estou complementando aí a ideia da oração principal, né? Da primeira oração, perdão. É que a noite estava tão fria que nem as crianças brincavam na rua, né? Então, a gente tem que ter essa noção de interpretação, de entendimento aí sobre as orações, sobre o uso das conjunções nas orações. A sindética alternativa é a mais mole de todas, né? A que nos apresenta opção, não é isso? Opção, escolha, alternância. Ou, ora, quer, enfim. Aí aqui, ó, ou tudo se resolve hoje, ou não viveremos mais aqui. Essa é muito facinha, né? Tranquilo. Alguma dúvida, gente? Posso passar? Tem dúvida, Caio? Vamos lá, Raquel tá aí, vamos lá. As coordenadas sindética conclusiva é o que o próprio nome diz, dá uma ideia de conclusão. Você está concluindo um pensamento ou concluindo o pensamento sobre alguma coisa, chegando à conclusão sobre alguma coisa. Então, a gente precisa aqui, olha, entender que as conjunções, ó, logo, pois, para a conclusão, o pois vai ser colocado após o verbo da segunda oração. Lembra daquela musiquinha do Noslen? Pois antes do verbo ele é explicativo. Lembra disso? Depois do verbo ele é conclusivo, alguma coisa ou outra, que nós vimos em sala de aula. Então, aqui, olha, o logo, pois, o pois colocado após o verbo da segunda oração. Portanto, por isso, são algumas das conjunções conclusivas. Está tudo em ordem, portanto, não devemos nos preocupar, tá? Então, ela chegou aqui à conclusão que nós não devemos nos preocupar lá, né? Porque está tudo em ordem. Tá? Então, e uma dica, quando eu faço essa inversão aqui, ó, quando eu pego essa parte e jogo para cá, a gente torna ela uma explicativa. Você viu que eu fiz aqui, né? Tudo está em ordem, portanto, não devemos nos preocupar. Olha só, não devemos nos preocupar porque tudo está em ordem. Eu já botei uma explicativa aqui.
tá? Mas aqui a conclusiva, tudo está em ordem, portanto, não devemos nos preocupar, tá? Estou concluindo com vocês aqui. Outro, ele está confuso, precisa, pois, de nosso apoio. Olha só que bonita essa construção. Ele está confuso, precisa. Olha o verbo aqui, ó. Primeiro eu tenho o verbo da oração, ó. Ele está confuso, vírgula. Primeira oração. Segunda oração, precisa, pois. Olha a conjunção aqui. A conjunção após o verbo da segunda oração, tá? De nosso apoio. A oração aqui, então, a gente tem uma conclusiva. Alguma dúvida em relação às orações coordenadas conclusivas? Nenhuma dúvida? Tá. Aí ela seria explicativa. Se eu colocasse aqui, ó, precisa, aí se eu colocasse, pois precisa de nosso apoio. Aí é uma explicativa, olha. Por que que ele está confuso, né? Ele está confuso, pois precisa de nosso apoio. Olha só, aí esse pois antes do verbo sempre vai caracterizar o quê? Uma explicação. O pois antes do verbo da segunda oração, tá? Porque nós temos duas orações. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Nós temos duas orações. Aqui é a primeira, ó. Ele está confuso. Por que que ele está confuso? Aí a gente vê que ele precisa do nosso apoio. Tá? Quer dizer, sem o nosso apoio, ele continua confuso. Então, quando eu coloco o pois aqui no lugar do precisa, pois precisa, aí vira uma explicativa. A regra diz isso. Agora, quando eu coloco o pois depois do verbo da segunda oração, aí é uma conclusão. Estamos concluindo, tá? Estamos concluindo que sem o nosso apoio, ele está confuso, tá? Essa é uma colocação, quando a gente coloca o pois após o verbo da segunda oração, é conclusivo. Quando eu uso ele antes do verbo da segunda oração, ele vai ser explicativo. Beleza? Então vamos lá. Isso é uma questão assim de interpretação mesmo, tá? Agora aqui, na coordenada sindética explicativa, olha só, o pois aqui colocada antes do verbo da segunda oração. Tá? A gente vai justificar o que está contido na primeira oração. Olha só. Pois, porque, junto, sem acento, e esse que aqui, são algumas, olha. Não saia hoje, pois vai chover muito. Olha só, antes do verbo, ó. Antes. Agora, não saia hoje, pois chover muito. Aí eu teria aqui uma conclusão, tá? Mas aqui é explicativo. Olha, cheguei atrasado porque o ônibus quebrou. Tá? Não assisti à aula, pois estava doente. Tem uma dica aqui em cima que eu queria falar com vocês. Esse logo aqui, ó, esse logo aqui também é uma dicasinha quando você vê nos exercícios. Logo sempre vai caracterizar a conclusão, tá? Sempre vai caracterizar uma conclusiva. Então, quando você vê o logo na segunda oração, na oração coordenada, você já se liga que vai ser uma conclusão, tá? Então, qual outro exemplo aqui de explicação, que é tranquilo? Não, tirei nota baixa nas provas, pois não estudei bem. Viram? Temos aí vários exemplos que nós podemos usar. Né? Vamos ver aqui. Então, concluindo aqui, olha, a oração coordenada é aquela que não exerce função sintática em relação a outra oração. Ou seja, a oração coordenada não funciona como termo de outra oração. Tá? Sindética quando não apresenta conjunção e sindética quando apresenta conjunção. Ok? Olha aí, ó. A classificação da coordenada sindética: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa. Nós temos as principais conjunções aqui e alguns exemplos. Olha,
Nosso amigo não veio, nem mandou notícias. Caraca, que amigo ingrato, né? Então, ó, esse nem aqui, uma aditiva, apenas informando, trazendo uma nova informação para nossa, para o conteúdo que a gente está passando, né, para as pessoas. Adversativa, olha, ele era muito rico, mas não era feliz. Se eu colocasse aqui, ó, ele era muito rico, todavia não era feliz. Porém, contudo, entretanto, também estaria o mesmo sentido, tá? Ora o tempo melhora, ora recomeça a chuva. Esse ora, aí de alternativa, tá? Vamos colocar outra coisa, por exemplo. Ou eu viajo, ou junto dinheiro para comprar um carro. E aí, ó? Eu viajo ou compro um carro? São opções, alternativas. Este cavalo é bravo, portanto, tome cuidado. Olha só, conclusiva. E explicativa, volte logo, porque amanhã será tarde. Então, é isso aí. Hashtag fica a dica aqui, ó. Tá? Toma sua decisão logo, porque a fila anda. Gostaram aí, meninas? Vamos lá. E o uso da vírgula entre as orações coordenadas. Olha lá, as orações coordenadas assindéticas, olha aqui, o assindéticas, separam-se por vírgulas entre si. Olhou as árvores, vírgula, não viu folhagem. Viu? Não tem aqui nenhuma conjunção. E tem oração coordenada, tá? Nenhuma oração desempenha função sintática sobre a outra. As coordenadas sindéticas, em princípio, separam-se por vírgulas, exceto as aditivas iniciadas pela conjunção e. Olha aí, Caio, viu aí, ó? Tá? Oração coordenada sindética separam-se por vírgulas, exceto a aditiva começada pela E. Então, quando eu vou falar assim, comprei banana e laranjas, tá? Eu não preciso usar vírgula, né? Eu comprei bananas e aí comprei bananas e trouxe laranjas. Enfim, que eu tenho que usar dois verbos aqui para ter oração coordenada, né? Então, eu não vou precisar usar as vírgulas. Depois, mais pra frente, a gente vai ver quando que a gente vai usar essa vírgula aí, que aí é um estudo um pouquinho mais profundo, tá? Então, vamos ao próximo aqui. As orações coordenadas sindéticas, introduzidas pela conjunção e, podem vir separadas por vírgula, e isso ocorre em dois casos. Olha só. Quando elas ligadas pela conjunção e tiverem sujeitos diferentes. Ah, olha só, show isso aqui. O pirralho não se mexeu e Fabiano desejou matá-lo. Olha isso aqui. Aqui na primeira oração, meu sujeito é o pirralho. Na segunda oração, o sujeito é Fabiano. Por isso aqui, ó, não usei a vírgula. Ok? Quando a conjunção e vem várias vezes repetida, constituindo aquilo que em figura de linguagem chama-se de polissindeto, né? Ó, grita, esperneia, e chora, e sofre, e ri, e chora. Aí aqui a gente está usando a vírgula, mesmo quando eu tenho a conjunção e aí como aditiva. Por que eu estou usando a vírgula aqui? Porque isso aqui, ela se caracteriza, essa oração aqui, dependendo do gênero textual, ela está caracterizada como aquela. Como é o nome, gente? Gradação, aquela figura de linguagem de gradação, que vai subindo aos poucos, ou até mesmo a enumeração de fatos, que vocês viram aí na questão dos poemas, enumerando fatos. Olha, grita, esperneia, e chora, e sofre, e ri. Então, assim, está separada por vírgulas e ainda tem o uso da conjunção. Isso aí é um recurso que autores de poemas, dependendo aí do gênero textual, eles usam, tá? Mas o ideal é que quando se tem a conjunção e como aditiva, a gente evite usar a vírgula, tá bom? E o último aqui, só estude bastante. Beijos, eu acredito em vocês. A professora Carol aí compartilhou comigo
esse slide. Eu vou colocar essa aula lá, tá, gente? Essa aula vai ser colocada lá. Agora, eu vou compartilhar com vocês um exercíciozinho aqui para a gente poder ver se vocês estão aí bem feras depois do que nós falamos. Deixa eu ver aqui. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Cadê? Oi, Adriano, não tinha te visto. Alessandra, João Pedro também, não tinha entrado. Cadê? Aqui, pronto. Olha só, como é que eu faço para aumentar isso daqui, gente? Tá aqui. Eu queria aumentar a tela, cadê? Ah, tá aqui, achei. Então, olha só. Esse número 2 aqui, olha. No período ao próximo governo, só restará a opção de estabilizar sua dívida e recuperar a confiança doméstica. A relação entre as orações é de. Vamos lá. Vou dar esse tempo para vocês. Vocês vão ler aí, ó. Oi. A aula está sendo gravada. Eu vou colocar no Eclass, tá? Vou colocar no Eclass ainda, tá bom? Porque como é a nossa primeira aula hoje, aí eu não coloquei antes, vou colocar depois, tá? Então, aqui, ó, vamos lá. Leiam e tentem responder. Tempo. Vamos lá. Leiam aí, no período. Olha aqui, ó, que período é esse? Ó? Ao próximo governo, só restará a opção de estabilizar sua dívida e recuperar a confiança doméstica. A relação entre as orações é de lá, adição, oposição, conclusão, alternância, explicação. Cada uma delas aqui tem uma explicação. Então, tem assim, está explicando o porquê. A adição, elas podem ser reescritas da seguinte forma: ao próximo governo, só restará a opção de não apenas estabilizar sua dívida, como também recuperar a confiança doméstica. Tá? Então, leiam aí e tentam me responder qual é a letra correta, baseada no que estudamos hoje sobre orações coordenadas. Vai lá, tempo para vocês. Não, segura um minutinho, um minutinho. Vamos dar um tempinho aí. Que é isso? O que eu fiz aqui, meu Deus? Ai, deixa eu ler o bate-papo. Não consigo ler o bate-papo assim. E aí, todo mundo fazendo? Vai, Vitor. Gabriel Cabral, Gabriel Paiva. Gabriel Cabral? Não, anota aí, calma aí. Coloca para mim, gente. Olha só, faz o seguinte. Coloca para mim lá no bate-papo, para eu olhar. Depois eu abro aqui e vocês falam. Queria ver aí o que a Raquel acha, a Ania, a Samara, a Júlia, a Alencar, Giovana Maria, Cauê, Gustavo, Yasmin, Kaique, Adriano. Vamos lá. Ah, Vitor, né? Então vamos lá. E aí, então vamos fazer o seguinte? Vamos lá. Quem falou que. Vamos lá. É Gabriel que disse. Gabriel e Cauã, não foi? Não é isso? Gabriel, diz para mim aí, qual que você acha que é? Letra E. Cauã que falou. Cauã falou também que queria falar. Gabriel, vamos. O Cauã acho que sumiu aí. Vamos lá. Gabriel, diga para mim, por que que você acha que é a letra E? Você acha que aqui é uma oração coordenada, explicativa.
Vamos lembrar qual é uma das características da oração coordenada explicativa, né? Ela vai trazer ali algumas conjunções. Qual é a conjunção que você acha que está ligando uma oração à outra? Então, vamos fazer o seguinte: você está tentando interpretar o texto. Ótimo, excelente. Mas vamos aqui, olha só. Vamos achar aqui a oração. Aqui, vamos lá. Olha só, ao próximo governo, só restará a opção de estabilizar sua dívida. A oração número 1. Oração número 2. Oração número 2. Recuperar a confiança doméstica. A relação entre as orações. Aqui não, esse daqui, perdão, botei errado. Deixa eu tirar isso aqui. Assim, vamos lá. Aqui, ó, a oração número 1 e a oração número 2. Tá? Como é que eu sei? Eu vou achar aqui, né, o verbo que caracteriza, tá? Aqui, ó, restará. Tá? O próximo restará. Essa opção de estabilizar aqui, esse estabilizar é um verbo no infinitivo, aqui ele está na forma nominal, então aqui eu não vou colocar ele como verbo da minha oração, tá? Eu vou caracterizar como verbo da minha oração o restará. Então, o verbo da minha oração. No segundo, recuperar. Meu verbo aqui da minha oração, tá? E aí, eu tenho duas orações coordenadas. Qual a classificação delas? Cadê a conjunção que liga essas duas orações? Ah, muito bem, é o E. E o E aqui, qual é a conjunção que ele representa? Que tipo? Qual a classificação da conjunção que ele representa? Ah, muito bem, adição. Então, olha só, eu achei aqui a conjunção, achei aqui as duas orações, achei a conjunção. Pela conjunção, eu tenho uma ideia. Ó, ao próximo governo, só restará a opção de estabilizar sua dívida e recuperar a confiança doméstica. Então, aqui, eu sei que vocês já acharam a adição. Vamos só confirmar se fica se reescrevendo a frase, se reescrevendo essa frase aqui, continua tendo sentido igual à primeira? Vamos lá. Ao próximo governo, só restará a opção de não apenas estabilizar sua dívida, olha só, como também recuperar a confiança doméstica. Esse como também aqui, nós podemos considerar como se fosse uma locução conjuntiva aditiva, né? Então, conseguiram pegar aqui a ideia? Olha só, ao próximo governo só restará a opção de não apenas estabilizar sua dívida, tá? Como também, ou poderia ser mais também, recuperar a confiança doméstica. Então, o governo, próximo governo que assumir, ele não vai só estabilizar a dívida, mas ele tem que recuperar a confiança. Então, eu tenho aqui uma aditiva, uma oração coordenada aditiva. Eu estou inserindo uma nova informação no meu conteúdo. Conseguiram entender? A opção correta aqui, letra A. Conseguiram entender? Então, muito bem. O que vocês precisam fazer, gente? Principalmente prestar muita atenção nas orações, tentar separar as orações, achar as conjunções e tentar entender. Às vezes a gente tem algumas orações, por exemplo, aqui, vamos aqui na oração aqui de cima. Aqui, olha. Nos últimos dias a água dos rios voadores que transportam pela atmosfera a umidade da Amazônia para o centro-oeste do continente foi substituída por fumaça. Olha só, aqui eu não tenho uma oração coordenada, eu não tenho coordenação. Como é que eu sei disso? Vamos separar as orações, olha só. Nos últimos dias, vou colocar aqui de amarelinho. Cadê? Ó, nos últimos dias, a água dos rios voadores, olha aqui onde ela vem.
Olha só. Nos últimos dias, a água dos rios voadores foi substituída por fumaça. Essa aqui é uma oração principal. Essa oração que está no meio aqui, essa oração que está no meio aqui, ela serve de quê, gente? Essa oração que está no meio. Se transportam pela atmosfera a umidade da Amazônia para todo o sul e centro-oeste. Ela está fazendo o quê? Caracterizando quem aqui? Leiam para mim. Ela está caracterizando a água dos rios voadores, não é isso? Então, assim, quando um termo caracteriza um substantivo, nós chamamos esse termo de adjetivo, né? E aí a gente vai estudar isso depois também. Então, aqui, olha só, olha que legal. Eu consegui identificar aqui, nesta oração, nesse período composto aqui, que eu tenho uma oração principal que é interrompida. Essa oração é interrompida por uma espécie de adjetivo, né? Como se fosse uma explicação, não é isso? Não é bem uma explicação, na verdade é uma caracterização. Está caracterizando um termo anterior a ele, né? Então, olha só, eu achei a oração inteira aqui. Nos últimos dias, a água dos rios voadores foi substituída por fumaça. Tá? Esse termo que eu tenho aqui ao meio, essa oração que eu tenho aqui no meio, ela funciona como adjetivo da oração principal. Só porque, por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque eu queria, né, que vocês percebessem assim, como achar as orações. Como que a gente acha a oração? Então, olha, o que é que eu vou fazer? A gente vai encerrar nossa aula. A gente vai encerrar nossa aula por aqui. Vou colocar alguns exercícios para vocês lá no eClass. Vou deixar essa aula também gravada lá no eClass, para vocês terem acesso. E amanhã nós teremos uma aula um pouquinho mais cedo, né? Acho que às 7 horas. Vocês devem ter recebido o link, ou vão receber. E aí a gente vai... O que a gente vai fazer? Resolver os exercícios que eu vou deixar para vocês hoje lá no eClass, tá bom? Então, olha, galerinha, estudem, faça esse esforço. Qualquer dúvida você anota para me perguntar amanhã na nossa aula ao vivo, tá bom? Fiquem com Deus. Um grande abraço para todos, ó. Um grande beijo.